Olá, gente, muito boa tarde, muito bom dia, depende da hora que você assistir essa live, mas o nosso caso aqui é boa noite. Vamos dar sequência à série de entrevistas, conversas, bate-papo sobre o livro O Intérprete de Borboletas, terceiro romance de Sérgio Abranches, que está aqui conosco, editado pela Reca, de capa linda, inclusive muito boa para borboleta na orelha, caso vocês queiram, tá vendo? Só dá do lado de cá, dá do lado de cá também se virar, a borboleta fica dos dois ouvidos. E, brincadeira, hoje a gente tem a alegria de trazer para esse ambiente literário Miriam Leitão. Muito boa noite, Miriam. Boa noite. É um prazer estar aqui, sabe? Eu sei que eu não estou longe do autor, mas é um prazer enorme reencontrá-lo aqui nesse espaço para a gente falar do que a gente viu na pandemia, né? De como eu vi o livro nascer. Eu tenho muita intimidade com ele, então vamos conversar. Maravilhoso. Bem, gente, o tema que nós elegemos, só fazendo uma lembrança para as pessoas, nós extraímos do livro um leque de assuntos e convidamos algumas pessoas, queridas, é claro, de cada uma das áreas que a gente considerou afim, para discutir o livro O Intérprete de Borboletas. Nós convidamos o Pedro Doria, Bruna Lombardi, Andréa Pachá, enfim, uma sequência de pessoas que vocês vão aí assistir aqui no YouTube do Sempre um Papo. E como a gente sempre faz, eu franqueio a palavra para o Sérgio para contextualizar esse extrato do livro que a gente chamou de confinamento na pandemia, mas que é muito mais que isso, né, Sérgio? Boa noite. Boa noite, Afonso. Boa noite, Miriam. De fato, é um texto para a gente falar sobre várias coisas, né? O livro, de fato, foi escrito durante a pandemia e o próprio enredo, em algum momento, se encontra com a pandemia, né? Mas a ideia de escrever no confinamento tem a ver também com a própria questão da literatura, né, Afonso e Miriam? Porque a literatura ela é uma ninguém escreve por escrever, todo mundo escreve por necessidade, né? Você tem uma necessidade de se comunicar, de contar histórias e de refletir junto com os leitores, porque a literatura ela é uma interação, ela não é um ato solitário. Escrever é um ato solitário, mas a literatura é uma interação, depende sempre dos leitores, né? E a relação entre o leitor e a obra é que enriquece a obra e cada um lê de uma forma diferente, faz uma leitura própria do que a gente escreveu, né? E nesse caso eu me lembrei de tanta coisa, eu me lembrei do Rosenkopf falando sobre Memórias do Calabouço, eu me lembrei de Graciliano Ramos escrevendo sobre a prisão, né? Quer dizer, porque no fundo, todos nós ficamos presos, de certa forma, né? Durante a pandemia, e cada um de nós desenvolveu uma estratégia diferente para lidar com esse isolamento, né? É isso. É interessante porque a pandemia chegou como se uma distopia e, ao mesmo tempo, uma possibilidade é, rápida, assim, ela chegou drasticamente. A possibilidade é o fato de que a gente passou a se comunicar muito mais pelo canal virtual, né? Todo mundo estava próximo, todo mundo estava muito longe, né? Por causa dessa capacidade de se comunicar pelo virtual e, ao mesmo tempo, a impossibilidade de se encontrar pessoalmente. Então, foi ao mesmo tempo que foi uma distopia, foi uma janela, né? Foi uma coisa meio perturbadora. Mas quem ficou junto no confinamento viu o que era exatamente a diferença do mundo real e do virtual, né? Nós ficamos aqui e com um dos filhos, ficamos, né, na casa e cada um encontrou seu espaço e a gente escreveu muito, né? Todo mundo escreveu muito. E eu vi esse livro nascendo aos poucos das histórias que a gente conversava, porque a gente troca muita informação, né? Eu leio um texto dele, ele lê meu texto, a gente conversa sobre os personagens, a gente passa a habitar aqui. Então, mas é assim, imagina você prender escritores dentro de um lugar, né? Então, assim, isso já foi até
motivo de livro, né? Os Vivos e os Mortos do Agualusa, todos os escritores estão presos numa ilha porque tem um evento que os prende lá e eles não podem entrar em contato com o mundo. Então a gente estava aqui por um tempo indeterminado. Quanto tempo? E então cada um foi fazer o seu trabalho muito intensamente. A gente trabalhou muito. Então eu vi esse livro nascer dessa sensação de tudo que nos acontece ao mesmo tempo. Tenho um carinho muito grande por esse livro. E fico querendo que, em vez de falar, deixar o livro falar. Mas é tanta coisa que eu marquei que, se eu for ler tudo, vai dar só isso. Então, mas é só para dar um pouco a quem está nos assistindo a sensação de que da música do livro. O livro tem uma qualidade literária muito alta. Então, assim, a luz já não ilumina. Pobre país. Querem fechar as portas do futuro. Seremos engolidos pelo passado? Caducaremos com o revivido? Não existe como voltar. Só há salvação no futuro, mas não queremos olhar para frente. O país parece estar sempre a ajustar contas com o passado. Então, é um pedaço assim do livro, né? Tem muitos outros que falam desse argumento do Sérgio, né? O qual é tratar do tempo presente, o tempo hiperpresente, o tempo que nós estamos vivendo agora, que viveu ontem, que vai viver amanhã. Um ambiente de muito ódio, e as pessoas falam de polarização. A polarização é quando você tem duas ideias opostas discutindo, mas isso aqui é o ambiente do ódio que se instalou na sociedade brasileira. E ele trata disso, como isso invadiu as famílias e como foi colocando irmãos contra irmãos e foi criando afetando as pessoas de todas as faixas etárias. Eu acho que uma qualidade interessante do livro, que tem muitos personagens, é que são personagens muito diferentes entre si. E ele consegue dar voz a cada uma dessas pessoas. Ele consegue, por exemplo, começa com uma menina de 15 anos, uma adolescente, né? E tem uma aflição, que está vivendo um momento de muita aflição, como se ela estivesse caindo no vazio. Aliás, começa isso, ó. O começo do livro é assim: é um túnel escuro que acaba no abismo da pura escuridão. Então começa assim é a adolescente falando de um sentimento profundo que ela está sentindo. Agora, como é que um homem branco dessa idade vai ter a ideia do que está sentindo uma adolescente? Ou um menino negro? Tem um menino que é um personagem, de todos os personagens, é o meu favorito. Ele é identificado como o menino do moletom. Como é que é o menino do moletom? Camuflado. Camuflado. Claro. E ele passa camuflado pela cidade, né? Ele passa espalhando o que ele tem de melhor, a sua arte. E, ao mesmo tempo, ele é ameaçado pela cidade. Então, essa visão do menino como se ele fosse externo àquela sociedade é um retrato muito agudo e doloroso da exclusão dos negros numa cidade grande do Brasil. Então, tem pessoas tem escritor, tem jornalista, tem, né, cronista, no caso, tem advogado, tem muitos personagens, e eles vão vivendo situações sempre de conflito e desencontro. Às vezes é só desencontro. Particularmente tem um texto em que ele fala de pessoas que entram numa quadra, né, numa praça, e cada um entra por um ponto. Então eles vão pensando nos seus acontecimentos, no que está afligindo, e eles não se veem, né? Eu acho isso uma solução perfeita, né? Porque na imagem você vê as pessoas se desencontrando. Então esse é o livro. Assim, é um livro muito interessante. Eu vi sendo alterado, visto, revisto. E esse final é um final impressionante, porque a pandemia chega e congela todo mundo né, na situação em que está, né? Congela num presente que não termina. Então, não quero dar spoiler. O que eu estou fazendo é dizer para vocês sobre por que ler o livro do Sérgio Abranches, O Intérprete de Borboletas.
E eu fico pensando, sabe, Afonso, e talvez eu também queria ser a sua opinião sobre isso, e a opinião do Sérgio. O que leva pessoas que já se estabeleceram profissionalmente nas suas áreas a procurar a literatura e principalmente a literatura de ficção? Essa entrada tardia na ficção, né? Por que tanta gente, eu conheço várias pessoas, e elas passaram a vida inteira escrevendo, às vezes está escrevendo livros, mas sobre a sua área, a economia, a sociologia ou ciência política, como do Sérgio, e de repente elas querem escrever livros de ficção. Eu sei que o Sérgio sempre escreveu ficção ao longo da vida, mas escrevia contos e deixava, fazia, mas ele foi fortemente para o livro de ficção, esse é o terceiro dele, por essa insistência. Por que insistir? Quando você já fez o seu caminho e o seu nome em outra área. Então, eu queria saber a sua opinião, Afonso, você que convive tantos com escritores, e depois quero ouvir a opinião do Sérgio. Como eu conheço o Sérgio como ficcionista, talvez até primeiro lugar, não sei, estou até buscando a minha memória aqui, eu não vejo tanta diferença, mas eu sei que eu sou exceção, né? Porque o Sérgio é conhecido, digamos assim, de público como sociólogo. E a sua ficção ainda está por ser descoberta devidamente. Essa é a minha opinião. E o Sérgio, depois que eu o conheci, vou fingir que ele não está aqui, né, Miriam? Vamos falar assim. Eu descobri um Sérgio Abranches, aí estou falando do autor, muito mais ficcionista, muito mais poderoso do ponto de vista da sua capacidade de criação e intelectual no campo da ficção do que no campo do ensaio. É curioso, inclusive, eu verbalizar isso, que eu nunca consegui verbalizar, falar nisso, porque eu conheço os dois, é claro, e confesso que o que me interessa e o campo de atratividade que eu tenho com relação ao autor Sérgio Abranches está localizado na ficção. É curioso isso. Interessante você falar isso. Essa pergunta da Miriam para o próprio Sérgio, né? O próprio Sérgio. E é isso, Sérgio. Quer dizer, o que leva você a entrar nesse terreno, que é um terreno espinhoso? As pessoas podem achar que você é um estrangeiro. O que você está fazendo ali? Né? Tem os ficcionistas que estão a vida inteira vivendo da ficção, né? Ou já escreveram muitos livros, escreveram livros quando jovens, publicaram quando jovens. E aí o que faz uma pessoa da sua idade insistir na ficção e escrever, e eu vi quanto que você se dedicou, horas e horas e horas, dias e dias, um ano inteiro escrevendo esse livro. O que o leva? Eu estou morrendo de rir aqui da sua idade, claro. Libera o seu áudio, Sérgio, por favor. Libera o áudio. Eu estava tirando um negócio aqui que estava trabalhando no meu pé, estava fazendo muito barulho, eu desliguei o áudio. Olha, basicamente o meu Espero que amor você pela tenha leitura. prestado atenção enquanto eu estava porque eu estava pegando no seu pé. Enquanto você Eu estava se sei. lembrando aí, eu estava pegando no seu pé aqui, inclusive Eu, falando não o número exato, mas falando uma pessoa da sua idade. eu vi. Mas outro dia estava conversando com uma pessoa que disse assim, porque agora eu já estou velha e eu disse, olha, a velhice rejuvenesceu. A velhice rejuvenesceu e tem muito tempo ainda para chegar nela. Mas é o seguinte, são duas coisas, eu tenho pensado muito nisso. Mas o foco aqui não é a idade, mas é o fato de ter feito uma carreira, estar no momento, já ter feito uma carreira madura em outra área, ter ocupado um espaço em outra área que você buscou, mas você insiste na literatura, que é o seu sonho primeiro. Pois é, isso tem a ver com três coisas, na verdade. Eu tenho pensado sobre isso. Tem a ver uma com o próprio amor à literatura, né? Eu passei muito tempo, por exemplo, não conseguindo ler o que saía de literatura contemporânea brasileira, porque eu estava mergulhado nos livros de sociologia
e nos trabalhos de sociologia, e não tinha tempo para ler. E quando eu me dei esse tempo, eu realmente voltei para um grau de encantamento que há muito tempo eu não tinha. A segunda coisa é que eu acho que a própria sociologia, eu estou fazendo uma migração para um gênero literário que é mais literário do que digamos, que não é acadêmico, né? Que é o ensaio. O ensaio, ele inclusive foi durante muito tempo, e hoje ainda, no presente momento ainda é assim, ele é desprezado por aqueles que escrevem textos acadêmicos por causa da sua, digamos, indisciplina, no sentido de não fazer uma análise sistemática dos conceitos, não fazer uma análise é, dentro dos moldes em que a escultura literária acadêmica hoje, sobretudo na área das ciências sociais, adotou. Mas eu me lembro que na época que eu dava aula, eu dizia para os meus alunos: não se conformem com as formas, não aceitem moldes, porque isso isola o pensamento acadêmico dentro dele mesmo, impede o relacionamento com o outro, com o público mais amplo, e, ao mesmo tempo, faz com que você deixe de ser criativo. Então, e a gente precisa de criação mesmo nas ciências sociais, aliás, até na ciência exata, para poder ter inovação. Então, eu hoje não me considero mais parte da comunidade de ciências sociais acadêmica. Eu me considero um escritor, um ensaísta e um ficcionista. E isso dá, de fato, um problema de encaixe no mundo, porque eu nem bem sou aceito entre os escritores como um deles, não é? Como um escritor digamos, de estirpe, nem sou mais aceito na academia como um acadêmico, porque eu já não faço mais o tipo de trabalho que eles fazem. Eu acho que essa sempre tem sido uma espécie de escolha de vida minha, sabe? Quer dizer, sair das zonas de conforto, porque as zonas de conforto elas quase soam como uma aposentadoria precoce, né? Você se acomodar numa determinada coisa e enfrentar coisas novas. Eu não tenho tido assim. O Afonso tem razão que minha literatura ainda não foi totalmente descoberta, porque quando a imprensa fala de mim, ela fala sobre o lançamento do livro, mas ninguém escreve sobre meus livros. Enfim, será que isso é importante? Eu acho que eu tenho tido muita recompensa dos leitores. Dos leitores eu tenho tido muita recompensa, né? Ainda ontem, numa live, numa mesa redonda de lançamento de um livro de sociologia, as pessoas no público começaram a me mandar em Zoom, e elas começaram a me mandar mensagens pelo chat, dizendo: acabei de ler o Intérprete de Borboletas, é maravilhoso. Quer dizer, tinha uma conversa ali paralela com o escritor, enquanto eu conversava sobre o livro de sociologia, entendeu? Foi até uma coisa bem engraçada. O que significa que eu estou conseguindo, inclusive, me relacionar como escritor com os meus leitores da época da sociologia, né? Agora, eu queria devolver a pergunta da Miriam para a Miriam mesmo. É mesmo, porque e você faz bem de fazer isso, porque você viu que, como é que é jornalista, né? Eu já tinha tomado de você o seu evento e você ia virar entrevistada. Porque se me largar O solta, que eu seria entrevisto. uma beleza, muito melhor resolvido Se me que eu. largar solta, eu entrevisto. Então, eu vou responder a minha própria pergunta. E que é o seguinte: o que leva uma pessoa, né, que já fez uma carreira em qualquer área, a querer escrever ficção e a dedicar o tempo todo que a ficção exige que se dedique, porque a ficção é algo que toma. Quando você está tomado pelos personagens, é muito Só te difícil. interromper, porque isso é muito importante. Não é fácil. Não é fácil. E é uma coisa
que esgota, porque uma coisa é você escrever um livro de não ficção, em que você tem mais ou menos, você fez um plano para o seu livro. Um livro de ficção não tem plano, né? Se ele tiver plano, ele talvez seja aborrecido, chato, previsível. Ele tem que tomar você, ele tem que te puxar. Você tem que ficar um pouco ao sabor daqueles personagens que aparecem, nem se sabe de onde, e começam a te falar com você. Então, por quê? O que leva as pessoas a fazerem isso? É o amor aos livros. A resposta é essa. Todas as pessoas que fazem esse movimento é porque respeitam a literatura de ficção profundamente e sempre respeitaram, sempre amaram. Foram filhos dessa literatura, né? Leram muito na infância, entraram nos mundos que todos os autores abriram para nós, os leitores, né? São pessoas que, às vezes, até fugiram um pouco da ficção por medo, por tanto amor, ter medo da ficção, dizendo assim, eu não serei capaz. Então, eu vou para um mundo mais concreto. E quando vai para o mundo mais concreto, qual é a vantagem? Pelo fato de você ter, ao longo da vida, lido muito, você tem as músicas, toda a melodia da palavra bem escrita, que você, ao longo da vida, foi ouvindo as várias melodias de vários autores. Então, quando você vai para um texto, mesmo técnico, aquela linguagem, aquela forma não te aprisiona. Então, o texto é característico. Você consegue perceber no texto de um economista, por exemplo, quem leu muito, quem tem, portanto, essa semente da literatura, né? Um texto do Persuarido, um texto do André Lara Rezende, são textos, né? Um texto do Celso Furtado, um texto do Edmar Baixa, né? Então, são textos de pessoas que mergulharam na ficção ao longo da vida. E o Sérgio, mesmo nos livros deles de ensaio, os livros que ele está dizendo, olha, não é exatamente academia, no sentido de que não é ele nunca quis publicar, por exemplo, a tese de doutorado dele, porque é uma forma tão cheia de condicionamentos que você tem que fazer citações, você tem que fazer não sei o que lá, você tem que fazer nota de rodapé, fica um texto muito pesado, né? E ele sempre quis falar com o grande público. Então, os livros dele, todos os livros que ele já escreveu, que são não ficção, tem a qualidade literária, né? O Presidencialismo de Coalizão, o Tempo dos Governantes Incidentais, que ele lançou agora e foi lançado também no começo da pandemia. Então, na pandemia, ele acabou também trabalhando em duas trilhas, trabalhava em textos de não ficção, né? E ele escreveu, além do livro do Tempos dos Governantes Ocidentais, que foi lançado bem no começo da pandemia, ele escreveu o Intérprete de Borboletas e, ao mesmo tempo, estava escrevendo outros textos, e textos profundos, pensamentos sobre o Brasil. Tem um artigo dele que particularmente, um ensaio, particularmente gosto muito, que vai sair em livro futuro, que chama A Terceira Margem do Ipiranga. Só pelo livro a gente já vê quer dizer, que ele passou, claro, quem pode não passar pelos rios do Guimarães Rosa. Então, é isso, o que nos leva a até, às vezes, dar cara a tapa e falar, olha, por que você está chegando nesse ambiente que você não pertence? Pertencemos, sim. Pertencemos porque a literatura é generosa. A literatura não é dos literatas, ela é dela mesma, ela é nossa, ela é de todos os que querem entrar. Se eles serão entendidos, se eles serão lidos, se eles serão... não interessa, a pessoa que tem em si essa semente, que tem em si esse dom, que tem em si essa paixão, escreve para os seus personagens, escreve para si mesmo, escreve porque é impossível não escrever. Escreve porque essa é a ordem que nos Nossa, filha, tão lindo isso que você falou. Acho que eu vou parar o evento aqui agora. Bora, Sérgio. Tá ótimo. Lindo isso. Com a palavra, Sérgio Abrantes. Não, mas tem umas coisas que a Camila falou que são verdadeiras mesmo, muito bonitas. Essa paixão sempre me dominou, né?
a paixão pela literatura, a paixão pela leitura e a necessidade de ler, né? É, mas, além disso, tem também uma outra coisa que é a seguinte: quando você aceita que você vai escrever, você começa a escrever, essas coisas te dominam, né? Eu agora, por exemplo, estou vivendo um problema grave, porque eu preciso de terminar de escrever um ensaio, que eu até já prometi para a editora, e ele já está um pouco atrasado, mas eu fui por um outro caminho e agora estou precisando de ler umas coisas para poder completar. Mas acontece que tem personagens de outro livro me chamando, propriamente da literatura, sabe? De vez em quando diz assim, cara, e aí às vezes eu preciso de escrever pelo menos uma página, duas, para aquietar aqueles personagens que ficam te assaltando, né? Te cutucando, te pedindo para voltar a eles, né? Eles não gostam de ser abandonados. É, Agora, a literatura, ela é mágica. A literatura é uma forma de magia, né? Talvez a única forma de magia que os humanos tenham sido capazes a vida inteira, durante toda a história da humanidade, né? Porque ela cria um ambiente que envolve, ela choca, ela amedronta, ela assusta, ela comove, ela torna a pessoa indignada, ela é, faz a pessoa dizer, mas eu acho que ele está falando de mim, isso aconteceu comigo, né? Então, ela de fato é a forma de arte mais envolvente, de arte no sentido de arte impressa, né? Ou seja, as artes, os quadros, as gravuras, a literatura, ela é a mais envolvente. É claro que o teatro e o cinema têm um outro grau de envolvimento, porque eles te colocam dentro da cena, né? Mas a literatura, às vezes, coloca também a gente dentro da cena, né? Por quantos caminhos eu já não caminhei, por quantos labirintos do Borges eu não me perdi, por quantas veredas do Guimarães eu não me embrenhei para quase nunca mais sair delas, né? Então, eu me senti angustiado com a minha forma metamorfoseada num inseto quando eu li a Metamorfose do Kafka, né? Eu me senti processado como K no processo. Ou seja, eu me via conversando com Settembrini na Montanha Mágica. Então tem esse eu de fato mergulho na literatura. E esse mergulho na literatura é que talvez me leve mais consistentemente a escrever. De repente, eu preciso de criar um mundo no qual eu possa colocar as minhas ideias em movimento, colocar ideias que não são minhas na boca de quem propriamente tem essas ideias, né? E às vezes é um exercício muito penoso. No caso do intérprete de borboletas, fazer o Paulo, por exemplo, dar voz ao Paulo, ou dar voz ao Isaura, à Kátia, foi muito penoso para mim, porque não são exatamente vozes que me agradam. Aliás, essas pessoas, quando dizem o que o Paulo diz, me deixam muito indignado. Então, tanto na leitura quanto na escrita, para mim, a literatura é uma experiência de pertencimento, de estar dentro, de envolvimento mesmo, né? De entrar num outro mundo. E aí eu sou capaz de ficar horas lendo ou horas escrevendo, e é onde eu tenho mais foco. Pois é, eu vivo uma vida muito mais intercalada de demandas e entregas, né? Eu tenho que entregar, pá, 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 pá. Eu tenho que entregar todo dia, fazer comentário, escrever coluna e tal. E a gente viveu a pandemia de forma diferente, né? Porque o Sérgio passou a ser muito demandado para dar aulas virtuais, em universidades que falaram, caramba, agora já que a distância não existe, a distância virou uma abstração, então ele foi convidado para dar aulas assim, dar uma aula aqui, dar participar de um seminário ali e tal. Eu passei a trabalhar muito mais desse canto aqui, eu instalei
digamos, meu estúdio, né? E aqui eu comecei a entrar nos jornais da Globo News e tal. Mas mesmo assim, a gente ficou muito intensamente com os livros da literatura. A gente leu muito, né, nesse período, e livros importantes, e o Sérgio já tinha lido muito mais esses livros contemporâneos, então ele falou, olha, esse aqui é ótimo, esse aqui é ótimo, a gente foi lendo junto e debatendo os livros, então a gente tinha momentos, que a gente criou momentos de conversas, assim, sexta-feira à noite, depois de fechar a coluna, então a gente tinha, né, tentava criar uma espécie de happy hour para a gente, né, falar de outras coisas, e falava dos livros que estava escrevendo. Eu lancei nesse período, na pandemia, escrevi e lancei A Democracia na Armadilha, que foi um título, inclusive, que o Sérgio deu o título, né, Democracia na Armadilha. E, mas, ao mesmo tempo, eu comecei a escrever, um pouco antes da pandemia, um livro que também é uma coisa que conversa bastante com o Intérprete de Borboletas, porque é um livro também de distopia do presente, né? Presente bem atual. E eu comecei a escrever isso. Toda vez que eu começo a escrever um livro, você fala, tem um livro que você precisa ler sobre isso. E, normalmente, esses livros me ajudam e informam e tal. Tem uma coisa, eu li aqui uma resenha de uma coisa que talvez te interesse. Aí ele pegou um livro e me deu um livro para ler. Esse livro me bloqueou, porque ele era tão bom, tão bom, tão bom, que ele bloqueou um pouco essa. Então, tem um livro que está semi-escrito, que eu retomei agora, nos últimos dias. Eu consegui sair do bloqueio. E tem um outro livro também que eu estou escrevendo. Fora isso, estou lançando um infantil, agora em agosto, lançando um infantil. Ou seja, o que eu quero dizer é que nessa casa aqui se escreve, se fala de livros, se lê muito. E aqui a gente vive nesse ambiente, mergulhado nesse ambiente. E até quem me conhece já sabe, quem nos conhece já sabe, que a gente começou a namorar por causa de um livro, né? Porque eu fiz uma pergunta aleatória, né? Sabe, pergunta boba, de um começo de conversa, no meio de uma festa, todo mundo ouvindo música, assim, qual o livro que você mais gostou na vida? Aí ele respondeu, Grande Sertão Veredas. Eu disse, resposta certa. E aí começamos a namorar por causa, né, protegidos ali por Diadorim e Robaldo, né, no sertão. Ele é um homem do sertão, nasceu em Curvelo, né, do lado de Cordisburgo, de Guimarães Rosa. Então, a gente pegou ali numa trilha do sertão e a gente foi por aí conversando. Então, a gente tem não sei quantos exemplares de Grande Sertão Veredas aqui em casa, e outro dia a gente foi fazer uma doação para a Biblioteca Miriam Leitão, que tem uma biblioteca com meu nome aqui num bairro da periferia, e a gente tinha vários Grande Sertão, mas eu não conseguia me desvencilhar de nenhum, então eu comprei um outro e pedi a Elisa Ventura, não, uma boa edição do Grande Sertão Veredas, que eu vou dar lá para a biblioteca, mas não vou dar nenhum dos meus, porque todos eles eu acho que são necessários, todos os nossos a gente acha que é necessário. Mas então é isso, a gente vive mergulhado nos livros e fazendo também outras coisas, no meu caso, jornalismo, intensamente, e no caso do Sérgio, sociologia, ciência política, e ele é um excelente pensador na área, ainda que ele não pertença à academia, nesse ponto, no sentido de não estar em nenhuma universidade há muitos anos, ele pertence a essa coisa que são os pensadores do Brasil. Ele é um incrível pensador do Brasil. É nesse campo, Miriam, eu queria que você falasse sobre sobre essa conversa que a gente está tendo, mas na extensão de assuntos e abordagens que o livro do Sérgio oferece. Pois é, o livro trata, assim, quando uma polarização política fica tão exacerbada que contamina a sociedade. E aí já não é mais, as divergências na sociedade deixam de ser funcionais, elas passam a ser formas de ferir, né? A sociedade vai se ferindo por causa da diferença. Porque a democracia é, antes de tudo, o sistema, né, de divergências. São os divergentes que conversam e pactuam que sobre algumas coisas não haverá dúvida, né? Sobre a democracia, por exemplo. Então, no Brasil de hoje, e eu acho que é isso que
impressionante no livro, que você está no Brasil de hoje, nesse exato momento em que tem um irmão de esquerda, tem um irmão de direita, e eles têm visões de mundo que poderiam ser em outro ambiente, em outro momento da vida do país, só assim, aquela conversa domingo, não penso, discordo de você, tal, que poderia ser uma coisa leve, mas de repente vira uma coisa super crispada. Ao mesmo tempo, o livro trata da questão da violência digital, a violência digital que tanto a adolescente enfrenta, mas também uma personagem enfrenta uma surra digital, né? Pelas redes sociais. E como é que isso, como é que reage diante disso? A violência, quando ela vai, por exemplo, a um estádio de futebol entre duas torcidas que não aceitam simplesmente que o resultado do jogo seja favorável a um ou ao outro, né? O livro trata também, e isso tem um personagem que é o favorito da maioria das pessoas que leem o livro, que é o velho, que é uma pessoa de uma sabedoria e está num outro patamar. Então, está num outro patamar, então tem uma lucidez diferente, assim. De repente fala uma coisa que parece um enigma, né? Parece uma metáfora, e, na verdade, é uma pessoa que está simplesmente num outro nível de compreensão da realidade, talvez mais profunda do que estão as pessoas que estão ali se digladiando nesses conflitos. Mas trata de amor, de descoberta, de racismo, dessa intensa vida virtual se misturando com a vida real. Enfim, é um livro que se desdobra, e por isso que é interessante esse modelo que o Afonso está inventando. Acho que o Afonso está inventando um modelo de divulgação de livros que é assim. Ele fez uma série de lives com pessoas que olham por ângulos diferentes, né? O especialista em mídia social, por exemplo, ou artista que vai olhar por um outro ângulo, né? Cada um vai olhar por a juíza, a desembargadora, enfim, como é que vai olhar por esse ângulo, cada um por um ângulo diferente, o que está sendo tratado ali no livro. E aí eu queria falar uma coisa sobre o Afonso, porque o que nós temos hoje? Temos um encurtamento violento do espaço para falar de livros. E isso é lamentável, lamentável. Os jornais acabaram com cadernos especiais, não todos, felizmente não todos, e existem alguns notáveis, mas os jornais acabaram com os cadernos de literatura. E os críticos têm cada vez menos lugar para escrever, e quando são chamados para escrever, o crítico é chamado para escrever, ele acha que o crítico tem que criticar no sentido de colocar defeitos, e não de convidar o leitor a ler, fazer o leitor ler de uma maneira crítica, né? Inteligente, né? Crítica nesse sentido, aquela obra. Então, o que nós vamos fazer? Né? Vamos fazer apenas lançamentos, vai na livraria, autografa, às vezes lançamento com debate, e passa aquele dia, passou. O que ele está inventando vamos conversar sobre ângulos diferentes de uma mesma obra? Vamos deixar fazer um espaço para que essa conversa esteja e que as pessoas possam entrar a qualquer momento e assistir essa conversa. Então, eu estou torcendo para isso dar certo, Afonso, porque você está sendo muito criativo ao longo da sua vida inteira, ou Sempre um Papo foi isso, e passaram o tempo todo falando de livros. E aí esse tem sido o seu ofício. E agora você abre uma porta diferente no intérprete de borboleta, você abre essa porta para falar dessa forma. Então, eu acho que é muito, muito interessante mesmo isso que você está fazendo. Quem está nos ouvindo agora pode achar que essa é uma conversa, essa é uma conversa entre Miriam e Sérgio, uma conversa entre marido e mulher sobre livro. Mas a ideia é essa, escrevendo na pandemia, dentro de casa, trancados em casa, escrevendo sobre livros.
E o Afonso foi talvez um dos primeiras pessoas que leram o livro, né? Eu fui em casa, a gente lê muito o que o outro faz, mas o Afonso talvez tenha sido o primeiro. E não é porque um dos personagens chama Afonso, não, mas ele gostou do livro. E é um personagem, aliás, muito simpático, que se chama Afonso. E gostou do livro e realmente abriu, inventou espaços para que se fale desse livro. É isso. Eu acho, inclusive, Miriam, que não é, essa ideia é uma ideia para o livro do Sérgio. Mas eu tenho uma crença que a criatividade que a gente tem, não é nenhum demérito, nada, né? Nem autoelogia, qualquer um de nós tem, pode desdobrar isso para qualquer livro. Não necessariamente na forma de live. O importante é que, como você colocou, com esse decréscimo, com essa extinção dos campos de clássicos tradicionais de divulgação do livro, ou a gente é criativo, procura expandir isso para outras áreas que a comunicação de hoje permite. Aí eu já falo a comunicação grande, né, em todas as suas estruturas, plataformas, alicerces, tudo que pode oferecer. Ou a gente vai ficar nessa coisa do reclamar, né? Hoje reclamar é um negócio extraordinário, né? Um negócio que a pessoa quer é falar mal da imprensa, quer é falar mal do crítico literário que não existe mais, quer é meter o pau no pobre coitado do leitor que mal sabe ele que está sendo acusado de não ler nada, mesmo ele lendo, e por aí vai. Passar a palavra para o Sérgio, falei demais. Não, pois é, e você sabe, Afonso, que nessa coisa essa primeira experiência minha de escrever sobre o tempo presente mesmo, né? Quer dizer, sobre quase que um retrato do nosso tempo, né? Do momento em que a gente está vivendo. Isso aconteceu na literatura em outros momentos, né? Por exemplo, há vários romances que são escritos sobre Weimar enquanto Weimar existia, né? Aí produziu uma literatura riquíssima. Mas, em geral, a literatura ela é reminiscente, não é? Quer dizer, ela fala de coisas que já se passaram e que você domina melhor, né? Falar sobre o presente é um desafio que eu quis enfrentar, porque eu achava que precisava de trazer para o campo literário todas essas questões. Entre outras razões, porque para que as pessoas possam entender a conexão entre suas emoções e a vida concreta, a conexão entre as suas emoções, né, e o que se passa na sociedade. Eu fui pelo caminho inverso, quer dizer, eu estava pensando sobre essa questão de como é que a polarização se transmutou numa outra coisa, né, quer dizer, num confronto emocionalizado, exacerbado de campos que se detestam e que querem se aniquilar, né? E como é que isso invadiu o cotidiano das pessoas. E aí, para falar de emoção, para falar das coisas da alma, a ciência social não se dá muito bem, ela não consegue, ela meio que despreza isso. Então, a psicanálise, né, a psicologia dentro das ciências sociais são as que mais se dedicam a isso. A antropologia, em parte, faz isso também, ao analisar a cosmogonia daquele grupo que está estudando, etc. Né? Mas é diferente. E a literatura não, quer dizer, a literatura ela é capaz de escutar a alma do outro e revelar o que vai naquele espírito. E aí compõe o espírito da época. Quer dizer, a ideia de Zeitgeist tem a ver com exatamente isso, de você conseguir captar o espírito das coisas. E esse exercício de empatia emocional, né, que você também acaba criando com o seu leitor, me parece ser um instrumento muito mais poderoso do que qualquer texto crítico, né, sobre o perigo que nos ronda. Então, o perigo que nos ronda é esse, de repente a gente se vê diante de uma situação, não é, de violência extrema que nos atinge. Né? Então, eu acho que a literatura é o campo adequado para falar desse tema. Legal. Eu queria falar uma coisa.
Tá Eu queria bom. falar uma coisa, contar, na verdade. Quer dizer, é, a gente pensou em conversar sobre livros e, e essa vida familiar em torno de livros para um evento que haveria em 2019. Então, a gente ia falar de amor e literatura em Jaraguá do Sul. E foi um episódio que ficou conhecido na época porque os organizadores foram ameaçados se a gente fosse. Então, foram ameaçados para cancelar a nossa ida. E eu recebi um telefonema deles, constrangidos, me desconvidando. E foi uma discussão grande nesse período e tal. E eu, na época, não falei muito no assunto. Mas veja bem, é disso que nós estamos falando no Intérprete de Borboletas ou que estamos conversando aqui, né? É, a violência, a violência, essa tensão na sociedade, esse ódio na sociedade, impedindo coisas como essa. Nós íamos falar de amor e literatura. Esse era o assunto, amor e literatura. E a gente foi ameaçado, e a gente não pôde ir a Jaraguá do Sul, Santa Catarina, por causa da ameaça física, que foi feita não diretamente a mim, mas foi feita aos organizadores em relação a mim, né? Em relação a mim. Então, esse foi é engraçado, porque assim, eu estava falando aqui com você, Afonso, sobre essa paixão pela literatura, e falei assim, essa conversa está aqui dentro há tanto tempo, porque eu queria conversar sobre isso na feira de Jaraguá do Sul e não pude ir. Entendi. E eles cancelaram. Eu não os critico, os organizadores do evento. Se eles acharam que não tinha segurança suficiente, eu iria se eles me mantivessem, mas eles tiveram preocupação, porque sentiram que não tinha como garantir a segurança. Mas veja bem, como é que, em que momento a gente, né, viveu, por que a gente vive uma coisa tão envenenada nesse momento? Nós precisamos fazer um processo de superação dessa divisão profunda na sociedade brasileira, sem dúvida, né? E encontrar um novo pacto e uma Né, pacificação pós esse pesadelo que a gente vive nesse momento. a palavra certa é essa, pesadelo. Eu só espero que algum amigo que a gente divide diz que são os estertores. Quando a pessoa está morrendo, ela tem uma força na hora de morrer ali e que vai com essa força para tentar fazer coisas que não fez durante o resto da vida. Então, É o essa último suspiro pessoa do aí, dinossauro, como diz o intérprete de Borboletas. pronto, acabou, falou. Agora eu queria levantar a gente já está caminhando para o final, levantar uma questão até um pouco polêmica e que serve para relativizar um pouco a questão da pandemia. A pergunta é simples. A pandemia acirrou essa ação, essa atividade criativa contida em vocês, ou, para mim, que eu já os conheço há muito tempo, foi só uma linha do tempo que se consagrou na forma do trabalho que vocês fizeram? Com a palavra o autor do livro que está sendo comentado. Olha, para mim a pandemia criou, na verdade, quer dizer, o que ela fez foi me dar mais tempo, né? Quer dizer, e não no sentido de trabalhar menos, porque na verdade eu até trabalhei mais do que, por exemplo, eu estou trabalhando hoje, por causa do que a Miriam falou, da quantidade de aulas que eu dei, né? E de grupos de discussão que eu participei. Mas, por outro lado, como você não tem o tempo de translado, você não tem que pegar o avião, ir para tal lugar, fazer o check-in no hotel, etc. e tal, e você ganha muito mais tempo, né? E aí eu pude, de repente, dizer assim, não, hoje eu posso ficar, eu escrevo todo dia, eu tenho uma disciplina, mas eu posso ficar aqui 6 horas, 10 horas escrevendo, que não vai acontecer nada, né? E aí, isso para mim era assim, uma espécie de cheguei ao eu não vou falar uma coisa tão positiva dentro de uma pandemia, né?
mas ela me deu um sabor do que de fato é a minha visão do que seria a vida ideal. É exatamente você poder fazer só isso, ler e escrever, né, sem necessidade de parar para fazer outras coisas. Eu vejo bem diferente dele. Foi um momento, a pandemia, foi um momento assim, que a gente teve que ficar trancado, e aí, fisicamente trancado, e aí a gente e teve mais tempo por causa disso, né? De todos esses deslocamentos que a gente não faz, não deixou de fazer. E, ao mesmo tempo, deixou de encontrar os amigos, deixou de encontrar os filhos, deixou de encontrar os netos. Foi doloroso demais não ver os netos, foi muito doloroso. Quando assim que a gente recebeu a segunda dose de vacina, a gente pegou o carro aqui, ainda não andava de avião com segurança, pegamos o carro e o Sérgio foi dirigindo até Brasília para a gente ficar com os netos e matar a saudade. Mas, além disso, a gente estava falando, eu estava falando estava exposta diariamente a esse sofrimento do país, né? Então, por isso que no Democracia na Armadilha foi eu comecei falando assim, quando nos contarem, a gente vai ter dificuldade de acreditar. Não falei dessa forma, mas assim, não estou com o livro aqui, mas é a ideia de que nós estávamos morrendo enquanto o presidente da República brincava com a nossa dor, desprezava a nossa dor. Então, nós vivemos, na pandemia, os brasileiros viveram dor muito exposta, porque era a pandemia, eram as mortes diárias, e era, ao mesmo tempo, um comportamento completamente inaceitável do presidente da República, que brincou, que todo dia tinha uma coisa que ofendia os nossos valores mais profundos. E sobre isso eu, como jornalista, tinha que falar. E tinha que falar sempre dentro de um tom que eu conseguisse passar o sentimento e, às vezes, espelhar o sentimento de quem estava nos ouvindo. Então, isso era exaustivo. Por outro lado, a gente tinha também esses momentos de viver com os livros, a gente e os livros, e, na verdade, os livros, eles foram uma espécie de escudo nessa dor dupla, que era a dor da pandemia em si e a dor cívica de ver um país tão desgovernado, um país tão governado por uma pessoa tão insensível, tão incapaz de qualquer tipo de solidariedade humana, de empatia. Isso era ofensivo, isso era doloroso. Então a gente via isso, absorvia isso, e na verdade os livros ou os que a gente escrevia ou os que a gente lia, nos levavam para outro mundo e nos apaziguava. É nisso que o Sérgio está falando, nesse mundo ideal. Teve momento que a gente entrava na chamada bolha literária, porque era onde a gente recuperava as forças. Quando a gente estava lendo ou discutindo um livro, a gente passou, às vezes, uma tarde, né, um final de tarde inteiro, e vários outros momentos, falando sobre Itamar Vieira Júnior e seu magnífico livro. Então, quando a gente falava de Torto Arado, a gente estava pensando nas raízes do Brasil, as raízes do Brasil, dessa iniquidade brasileira. E, ao mesmo tempo, da beleza de surgir um autor assim, um autor com essa grandeza no espaço, e ser assim jovem, né? Enfim, são tantos autores que a gente leu e discutiu, e tanto que a gente viveu dos livros. Então, é isso que, para mim, foi a pandemia, foi a dor extrema e a proteção que me foi dada pela literatura, pelos livros que eu li, pelo que a gente escreveu. Interessante. Hoje até eu fico até refletindo sobre o que nós vivemos e sobre uma certa apatia do que isso resultou em nós. Mas em outra medida, como a natureza humana é muito estranha, acho que quando essa coisa toda política passar, o próximo momento que a gente vai enfrentar é esse momento de enfrentamento com o que nós vivemos. Por isso que eu acho que o livro do Sérgio é tão importante, que conseguiu apreender esse contexto do que está acontecendo agora na forma que fica, né? Que é a forma da ficção. A ficção também tem essa qualidade, né, Sérgio? Ela fica sobre formas que a gente não sabe como. Você não conhece direito o seu leitor, não conhece o seu futuro leitor, né? Não conhece nem
como você próprio disse, com relação às veredas que ficam dentro da gente, né? Você nem sabe ao certo como cada pedaço do personagem, o trecho do seu livro, vai participar da vida da pessoa. É isso, né? E foi exatamente essa dor que me fez escrever esse livro, né? Porque eu queria que ela fosse colocada junto com outros sentimentos, né? Aqueles que faltavam na zombaria da nossa dor, da morte, dos nossos entes queridos, que a gente era submetido porque ele tem um lugar de fala muito poderoso na presidência da República. Essa dor associada também aos sentimentos nobres do ser humano, mostrando que, apesar de toda essa aridez, ainda há o humano que prevalece e que vai prevalecer. Bem, gente, estou aqui, de certa forma, até emocionado. Foi uma live, para mim, importantíssima. Eu acho que a gente conseguiu cumprir esse arco de assuntos até mais além do que a gente imaginava. Eu queria passar a palavra para a Miriam encerrar e depois o Sérgio. Eu queria falar antes de falar do Sérgio, eu queria falar um pouquinho de mim, já que são os dois escrevendo. Queria mostrar o livro novo que saiu, né? Menina que conhecia o fim da noite, que título lindo, né, menino que conhecia o fim da noite. E tem tudo a ver com o que a gente está falando, sabe? Por isso que dá um spoiler do livro aí para o pessoal. Não, eu só vou mostrar isso aqui, ó. Que lindo. Houve uma noite maior que as outras e foi nela que tudo isso aconteceu. A gente está falando de uma noite que parece muito maior que as outras. Então, esse livro é um livro de criança, mas que tem recados para os adultos, né? Esse aqui foi o outro que eu lancei também, né, nesse período, e que começa, eu estava tentando lembrar o começo, e trouxe aqui para falar, ó. O Brasil enterrava seus mortos diante de um presidente que tripudiava do sofrimento coletivo. É isso que eu queria lembrar e não estava me lembrando. Mas eu queria falar tem vários trechos que eu gosto muito do livro, e então eu queria terminar lendo alguns pedaços do livro rápidos, não vou tomar muito tempo, mas para que você, leitor, sinta vontade de ler o livro do Sérgio, O Intérprete de Borboletas. Depois do medo, uma tristeza densa, saudade infinita do que seria. Mais adiante, ele retoma essa mesma ideia. A estranha saudade do futuro perdido. Pior que a lembrança do que se foi é a nostalgia do que não se viveu, a aflição de pura impotência correndo pela espinha até os pés, como uma fila de formigas corredeiras. Isso bem no começo, é a primeira página. E tem muitos trechos bons, assim, e eu queria falar do sentimento que, de repente, ele capta numa frase o que a gente está sentindo, né? E agora Eduardo, a quem o velho conhecia desde que nasceu, estava ali precisando de seus conselhos para encontrar um jeito de escapar da armadilha de sentimentos envenenados pelo ódio, da convivência incômoda com pessoas com as quais nada mais tinha em comum. Como reatar relações perdidas por escolhas desencontradas. E mais adiante fala, Eduardo falou da armadilha de ódios reais e simpatias falsas em que vivia. Então, assim, é difícil não se reconhecer nesse livro do Sérgio em inúmeros trechos. Então, é isso. Parabéns, Sérgio, pelo livro que você escreveu. Obrigada, Afonso, pela sua generosidade em divulgar o livro. Sérgio. Afonso, normalmente eu leio um pedaço, alguma coisa, um texto do livro, ou então falo alguma coisa, né? Mas eu vou fazer uma coisa que vai ser emocionante para nós. Tá. Que é o seguinte, numa das edições de Que País é Este?, o Zé Murilo de Carvalho, que também é mineiro, pinça um poema de um poeta que eu queria homenagear aqui, e que tem tudo a ver com o que a gente está falando, e que tem uma coisa de confluência
O Matheus Leitão, ele deu um furo na Veja essa semana, mostrando que eventualmente tem um complô parecido com aquele do Rio Centro, né, em que a bomba explodiu no colo deles, mas eles iam, na verdade, explodir um teatro cheio de pessoas que eram contra a ditadura, de artistas e estudantes, e colocar a culpa na extrema-esquerda, né? E agora iriam fazer a mesma coisa e colocar a culpa na extrema-direita. Mas e o Afonso Romano de Santana escreveu um poema, e ele disse, e eu quero ler só esse pedaço de poema que tem a ver com o que a gente conversou aqui, com o que a gente tem visto no Brasil. Deixa eu só corrigir, Sérgio, peraí, só corrigir. Não ia colocar a culpa na extrema-direita, a extrema-direita ia fazer para que, de novo, se desse a impressão de que seria esquerda, é porque você falou... Exato, foi. Mentiram-me. Mentiram-me ontem e hoje mentem novamente. Mentem de corpo e alma, completamente. E mentem de maneira tão pungente que acho que mentem sinceramente. E de tanto mentir, tão bravamente, constrói um país de mentira diariamente. Obrigado, Afonso. Obrigado, Miriam. Foi ótimo. Adorei. Gente, muito obrigado e vamos dar sequência à nossa série de conversas com Sérgio Abranches. Eu esqueci de mostrar o livro. Eu estou esquecendo de mostrar o livro, Sérgio. Você tem que me ajudar. Nina, você tem que me ajudar. Aqui falamos esse tempo todo sobre o Intérprete de Borboletas, romance do Sérgio Abranches. Mostra aí, Sérgio. Vamos mostrar isso, terminar com o livro, para a Nina fazer uma foto linda e encerrar essa live assim. Muito obrigado a todos.